Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, sou o Kaique, trago aí análise do mercado de Forex todos os dias para vocês. Hoje a gente vai trazer aqui o panorama semanal do mercado de Ásia, tá? Que hoje vai ser o foco em Ásia, então nós vamos analisar apenas dois ativos. A gente vai analisar o índice do Japão, JPN 225, e vamos analisar também o USD-JPY no câmbio, tá? Então, sem mais delongas, vamos para lá. Vamos para o gráfico aqui, já ver como que está a nossa macroeconomia, que é algo que está chamando bastante atenção hoje. Hoje é dia 6 de 4 de 2025, então a gente teve aí o payroll na semana passada, sexta-feira passada, mexeu bastante com o mercado e a gente não pode esperar nada diferente para essa semana, sendo que quinta-feira vai acontecer o CPI, né? E o CPI ele movimenta muito o mercado. Então, como a gente já teve ali bastante resultado negativo, o CPI ele está com uma prévia de vir negativo também, né? De 2,6%. Então a gente já pode começar a esperar quedas aí no mercado afora. A gente consegue observar também que Bitcoin e Ethereum, que são uma das criptomoedas mais fortes, estão em queda já. Então, Ethereum caindo 8% nesse momento e Bitcoin caindo 4%. A gente já pode esperar que o índice japonês ele caia também, inicie já em queda, assim como todo o mercado, né? Para quem não sabe, o Bitcoin ele acaba precificando aí no final de semana onde o mercado de câmbio está fechado e o mercado de índice também. Então, sem enrolar muito mais, vamos para a tela aqui. Já fiz as nossas marcações. A gente vai começar a puxar do gráfico semanal e vai até o gráfico de 5 minutos, tá? Então, aqui a gente consegue perceber que no semanal a gente está dentro desse range grande aqui, onde tem bastante liquidez aqui na parte de cima e bastante liquidez na parte de baixo. Essa semana ela teve uma esticada muito forte, deixando ótimas oportunidades para a gente no intraday. Então vamos procurar por vendas aqui nesse momento, né? O mercado ele já tende a cair mais ainda. Vim procurar aqui nessa região mais baixa alvos. Então a gente tem bastante alvo aqui embaixo. Trabalhar nessa baixa essa semana acho que vai ser um cenário muito bom para a gente, tá? Então, o direcional do mercado é esse. A gente pode esperar essa captura de liquidez mais baixa. Vamos passar aqui para o diário já para começar a visualizar o nosso estudo de fato, né? O que a gente pode esperar. Aqui a gente consegue confirmar que realmente está numa queda muito forte já essa semana toda. Então, essa primeira vela aqui é de sexta-feira, né, dia 28 de março, e essa última vela é de sexta-feira, dia 4 de abril, onde aconteceu o payroll. O payroll, inclusive, ele foi bem fraco. Não sei quem acompanhou o mercado aí, foi um payroll bem fraco, bem abaixo da média que a gente está acostumado. Então a estratégia aqui vai ser o seguinte: eu vou aguardar o preço ele alcançar níveis mais altos, mais ou menos nessa região aqui, para procurar oportunidades de venda. E essas oportunidades de venda eu vou procurar através do gráfico intraday, né? Vamos só marcar aqui, que eu acabei comendo bola, não marquei, o PDH e o PDL, né? O Previous Daily Low e o Previous Daily High, onde vai ser o nosso alvo do diário e o nosso ponto de execução do diário também, né? Então aqui em cima a gente tem o PDH, que é onde a gente vai esperar o preço chegar, romper de preferência para poder executar uma venda, e aqui a gente tem o nosso PDL, que é onde a gente vai procurar os nossos próximos alvos aqui no intraday, perfeito? Então aqui eu já fiz algumas marcações do gráfico de HTF, né, H4, onde as oportunidades de venda elas podem acontecer em dois níveis nesse momento, durante a semana. O primeiro nível é a gente procurar essa região de FVG, fazer um sweep, entregar o MSS e procurar vendas mais baixas, aliás, preços mais baixos, executando a venda aqui. A gente não precisa colocar um stop muito longo nessa operação, ainda mais porque a gente vai estar indo a favor da tendência, né, e não contra ela. Então, procurar níveis mais baixos aqui nessa região é uma ótima ideia. Caso o preço ele passe realmente varado, que é o que eu gostaria que acontecesse, a oportunidade boa está aqui. Na hora que ele faz aqui o sweep desse FVG de H4 e entrega essa nossa venda. Então aqui a oportunidade de venda boa está aqui. Se tiver como, a gente coloca o stop protegido aqui em cima desse último topo. Eu acredito que não vai ter essa possibilidade, então a gente vai ter que posicionar o nosso stop em algum alvo ali LTF, né? De repente como é que eu posso dizer, uma resistência ou um suporte mais forte ali. Como se fosse round numbers, mas aplicado em índice. Quem não sabe o que é o round numbers, são os números completos, né? Então, toda vez que tem ali 38 mil, 35 mil, 36 mil, são pontos onde o preço ele tende a parar para continuar o movimento original dele, seja de queda ou seja de alta, perfeito? Então, aqui eu vou procurar a oportunidade de venda nessa região aqui e vou procurar a oportunidade de venda nessa região aqui. Compra, eu vou ficar de fora, porque o mercado está muito agressivo. Só vou executar uma compra caso o mercado ele venha realmente cair agora. Já abra como a gente está esperando aqui, sweep esse fundo,
que é um fundo HTF, né, que está marcado aqui essa linha vermelha, ele é um fundo HTF, como vocês podem ver aqui na direita, e aí sim eu executo algum tipo de compra, mas uma compra só para levar até onde a gente quer executar a nossa venda. Então a estratégia aqui vai ser essa. Quando a gente olha para o HTF, a gente consegue visualizar isso daqui com muita clareza. Vamos procurar agora no intraday as oportunidades que a gente vai ter para hoje e também para o longo da semana, né? Essas aqui são as oportunidades do longo da semana. A gente vai conseguir fazer algumas vendas aqui nesse ponto e a gente vai conseguir fazer algumas vendas também nesse ponto. Então, esses aqui são os focos que a gente tem para execução de ordens de fato. Aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue perceber que o preço ele realmente está fazendo ali uma demanda muito forte, né? E uma oferta muito forte também em preços acima. Então, aqui a gente está numa região de demanda, onde foi criado esse range. Quando a gente passa aqui para 15 minutos, a gente consegue perceber que ele criou esse range, criando uma estrutura de Wyckoff aqui já para a gente, né? Aqui a gente pode esperar que ele faça esse spring aqui embaixo, retorne e entregue a nossa venda com o MSS aqui nesse ponto de cima, que é onde eu estou vigiando no FVG de H4. Então esse daqui vai ser minha primeira tentativa de trading. Caso ela não aconteça, eu aguardo ele capturar essa liquidez que nós temos aqui para trás, né, em um time frame menor, faço sweep dela de preferência aqui no PDH e aí a gente já executa essa venda também aqui. Caso isso não aconteça, eu vou aguardar mais uma vez o preço continuar subindo, né, criando uma estrutura aqui para a gente saudável. O preço suba até aqui, faço sweep dessa região de FVG e entregue a nossa venda. Então, no intraday, é essa movimentação que eu aguardo, perfeito? Quando a gente passa aqui para o gráfico de 5 minutos, a gente consegue ver toda a ineficiência que foi deixada. Então, dentro desse FVG de 4 horas, a gente consegue observar que tem uma ineficiência bem no meio dele. Tem essa ineficiência aqui, ó, de 5 minutos. Deixa eu excluir aqui, que aí vocês conseguem enxergar melhor. Vou remarcar. Então, essa ineficiência de 5 minutos aqui provavelmente vai ser o que vai travar o preço e vai ser o que vai dar o nosso gatilho de compra. Caso não execute aqui nossa venda, caso não execute aqui nossa venda, fica até melhor a gente procurar uma venda aqui. Por que aqui? Porque aqui a gente tem uma ineficiência muito maior, né? Tem onde o preço vai realmente ser protegido. Tem esses dois FVGs que a gente chama de BPR. Então, esse BPR em 5 minutos, ele pode realmente segurar o preço de uma forma mais forte e entregar a nossa venda, porque aqui tem bastante liquidez e tem bastante proteção no preço também. Então, quando a gente consegue observar isso, a gente já espera que o preço segure aqui e a gente consiga executar uma estrutura, aliás, aguardar uma estrutura nessa região de preço e executar nossa venda. O que a gente não pode esperar que o preço faça aqui é sweepar esse topo, né? Então, esse topo aqui ele não pode ser sweepado, porque se o preço realmente vier e sweepar esse topo, a gente vai procurar preços mais altos. Eu não quero isso. Eu quero que o preço ele realmente pare aí onde ele está nesse momento e a gente consiga encontrar uma estrutura para uma venda, né? Então vamos ilustrar aqui para ver como que isso ficaria aqui no índice japonês. Então vamos supor que o preço ele vem subindo em Boss. Quando ele chega nessa região, ele precisa fazer isso aqui. Tá? Então ele precisa fazer essa estrutura aqui. No máximo, sweepar até aqui. Ó. Não pode sweepar esse topo. Então ele não pode sweepar esse topo aqui. Perfeito? Tem que parar aqui para a gente conseguir encontrar um ponto de venda. E ele chegando nessa estrutura e fazendo a nossa venda, realmente o nosso MSS, o nosso top ele fica bem curtinho. Ele fica curto e a gente consegue um risco-retorno muito maior. Os alvos que a gente pode encontrar aqui são também os alvos de FVG. Esse primeiro alvo de FVG, buscando aí um 4-1 mais ou menos. Se você quiser fazer um trade mais seguro, coloca o stop acima desse FVG, se você for uma pessoa que não gosta muito de operar no intraday, e pode colocar o take aqui, que vai dar aí quase um 2-1. Se você quiser alvos mais longos, a gente pode buscar esses alvos na região HTF. São esses dois fundos aqui que nós temos e também esse FVG de 1 hora, perfeito? Então esse daqui vai ser o trade que a gente vai procurar em JPN. Então aqui é só queda. Resumidamente, eu vejo uma queda muito forte aí para o índice japonês e também para o câmbio. Então esse aqui é o panorama do JPN para vocês. Agora o próximo par que a gente vai olhar aqui é o SDJPY. Aqui já tem algumas marcações também, eu não vou tirar elas. Nós temos também dois fundos HTF que pode servir de alvo, que a gente já vai olhar para eles. Temos essa região de FVG muito forte, também a gente vai olhar para ela. E tem esse FVG do semanal. Aqui ele não vai chegar agora, tá? Mas é só para a gente entender que aqui existiu uma ignição de força, né? Então aqui foi a ignição do preço, onde mandou ele para baixo e gerando toda essa movimentação que acabou descendo em Boss,
né? Se a gente reparar aqui, a gente tem um BOS no semanal, o que mostra realmente uma intenção muito forte para procurar preços mais baixos aí no mercado a médio prazo. Tropa, peço desculpa, estou meio resfriado aqui, então essa coceirinha no nariz acaba sendo inconveniente. Vamos lá então. Aqui a gente já tem esse panorama de que realmente é de queda e a gente vai buscar oportunidades de venda, assim comuniquei. Então, a gente já percebe esse sweep que foi formado no gráfico diário, onde ele consumiu esse FVG de H4 e pode jogar o preço um pouco para cima. Se ele jogar o preço um pouco para cima, isso é positivo para a gente. Por quê? Porque ele vai capturar esse PDH, né, ele vai fazer a captura do PDH, vai consumir essa região HTF e vai entregar a nossa venda aqui em cima. Então, a nossa venda ela vai acontecer mais ou menos nessa região aqui, ó. É aqui que vai acontecer nossa venda, possivelmente. É algo que eu gostaria que acontecesse realmente. Que o mercado travasse aqui, fizesse esse sweep, né? Ele fizesse esse sweep aqui nessa região, sweepasse assim, entregasse o nosso MSS. Aqui a gente também tem uma estrutura de Wyckoff, né? Que está sendo formada, que não é tão favorável para a gente pegar essa venda. A gente vai ter que procurar aqui mais no intraday oportunidades de venda mais próximas. Por quê? Porque aqui o que o Wyckoff fala, né? Quando consolida assim, faz o spring, a gente já pode esperar que o preço caia. Se ele não vier fazer esse spring mais alto, a gente não vai conseguir pegar essa oportunidade de venda aqui. Então vai ter um olho muito cirúrgico agora para tentar capturar essa venda junto com a captura da liquidez aqui. Então, se ele vier nessa região aqui de cima, fizer um FVG e não entregar o nosso MSS, eu entro já no FVG que ele formar aqui em 5 minutos, porque eu não vou esperar ele fazer uma estrutura bonitinha do jeito que a gente gosta para executar essa venda, porque possivelmente a gente vai ficar de fora desse trade. E não, isso não é FOMO, tá, tropa? Isso daqui é visão de mercado. Eu não estou com medo de ficar de fora desse trade, e sim eu estou prevendo de que ele possa não dar uma oportunidade tão clara e que realmente vai entregar o movimento. Então, no primeiro ponto, onde eu conseguir me apoiar no preço, eu vou executar essa venda, ainda mais porque ali a gente tem o round numbers, né, mais para cima. Deixa eu só alterar aqui a configuração que a gente vai conseguir visualizar isso de uma forma muito melhor. Colocar 6 níveis aqui, que aí ele sobe. Então essas linhas aqui são as linhas de round numbers, essas linhas verdes, é onde o preço segura. Então a gente pode reparar que dentro desse FVG de 1 hora onde eu quero executar a venda, a gente tem também um round numbers, né? Então não tem por que eu ficar com tanto medo de executar de fato essa venda. Aqui a gente tem o round numbers, tem uma liquidez de 4 horas bem acima, tem esse pavio aqui que foi deixado em 1 hora, que também é um indicativo de que o preço ele tem pressão para baixo. Então, o interesse do institucional aqui realmente está na venda. Caso o preço ele abra já em queda, como a gente está esperando, e pegue essa liquidez de baixo para começar a subir e entregar a nossa venda, eu vou procurar uma oportunidade de compra aqui, que é uma oportunidade de compra mais arrojada, né? Então, eu só vou esperar ele fazer o sweep, um pequeno sweep desse primeiro fundo HTF, onde é um alvo já para ele, e entregue nosso MSS. A nossa compra, ela vai até aquele nível de FVG ali em cima. Então, eu simplesmente posso colocar uma stop aqui, né? Se ele executar a nossa compra realmente aqui, eu coloco o nosso stop abaixo desse fundo HTF, que vai ser abaixo também de um nível de round numbers, então o nosso preço ele vai estar protegido, o nosso stop ele vai estar bem posicionado, dá para colocar aqui ó, no 141.400 mais ou menos, e o nosso alvo é onde a gente quer executar a venda, a nossa primeira venda. Então vai nessa região de FVG, risco e retorno aí de aproximadamente 3 para 1. Isso a gente observando no gráfico de 1 hora, né, que é um trade system um pouco mais conservador. Então, quando a gente traz aqui para o gráfico de 15 minutos, por exemplo, a gente consegue ver que essa ineficiência ela vai ser atingida e que a gente não tem tantos motivos para capturar agora esse PDL para depois subir. Então, o alvo realmente vai ser captura de PDH para depois descer, né? Então, no Daily Bias, para vocês entenderem o que eu estou falando, quando o preço abre, ele tem esse indicativo aqui para gente de que o preço está com uma pressão compradora maior do que uma pressão vendedora, a gente consegue já determinar qual que vai ser o primeiro alvo. Aqui, o candle ele fechou em rejeição, deixando inclusive um DSL. Para quem não sabe o que é um DSL, o DSL ele é um nível de swing, né, um swing low de extrema liquidez. Então aqui para baixo a gente tem bastante liquidez. E quando a gente tem muita liquidez em um nível para baixo, a gente espera o quê? Que essa liquidez seja capturada para depois jogar o preço para cima. E é isso que me incentiva a executar essa primeira compra
contra a tendência. Então espera a captura do DSH e o PDL para jogar o preço lá para cima, para aí sim continuar o movimento original dele, que é esse movimento de queda que a gente está aguardando de acordo com a macroeconomia, né? Que a gente está indo aí a favor da macroeconomia nesse momento. Então a gente captura esse PDH, executa a nossa venda, ou então captura o PDL, executa a compra para depois executar a venda, perfeito? Quando a gente joga aqui nos 5 minutos, a gente consegue visualizar tranquilamente todos os níveis de ineficiência e de liquidez que a gente tem para cima. Então, nessa região aqui, a gente consegue visualizar uma região de LR, né? Para quem não sabe o que é LR, são zonas de liquidez de baixa resistência, onde elas tendem a ser capturadas para depois continuar o preço. Então, são elas que vão dar o combustível para o preço continuar caindo. E por isso que a gente precisa aguardar a captura delas. Então, quando tem bastante LR, ela vira um ímã para o preço. Então, depois que ele executa o VSL que ele deixou aqui embaixo, né, que é um Very Strong Low, a gente já pode esperar a captura dessas liquidez de resistência baixa para entregar o nosso movimento para baixo, perfeito? Bom, por enquanto, essa é a visão que eu tenho para a semana de hoje, né, para essa semana, aliás. Então, vou acompanhando aqui com vocês ao longo dos dias, vou atualizando, a gente vai posicionando aqui as operações juntas e entregando esse conteúdo para vocês, tá? A gente está aqui com uma comunidade 100% gratuita, onde a gente opera ao vivo nas 3 sessões, Ásia, Londres e Nova York, então não tem desculpa para você ficar de fora do mercado, é só você clicar aí no link, ela é 100% gratuita. A única coisa que eu peço para vocês é que se cadastrem ali na Infinux, já que vocês vão precisar de um capital para operar, onde a gente consegue possibilitar aí 20% de cashback para vocês em forma de alavancagem. Então isso daí vai te deixar muito mais tranquilo para executar os tradings e também com uma margem maior, perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, ativar o sininho aí, que todo dia eu tô postando coisa nova, principalmente de domingo, que a gente faz esse panorama. Fechou, tropa? Valeu, até a próxima.